para todos. Você já ouviu aqui mesmo falar de matemática pura e aplicada. São dois conceitos, não se envergonhem, difíceis da gente separar bem. Eu daria um exemplo bastante vulgar. Por exemplo, a geometria, até Pitágoras, era pura aplicação. A gente conhecia um fato, aplicava para medir, para desenhar, para construir. Era matemática aplicada. A partir de Pitágoras, e teve seu ápice em Euclides, o homem passou a fazer matemática pela matemática. Construiu um arcabouço intelectual, construiu um modelo, matemática pura. Será que eu poderia fazer a mesma divisão com as artes? Vou tentar algo semelhante. Eu diria que o cinema e o teatro são artes puramente representativas. Já nas artes plásticas, a escultura e a pintura, ora são figurativas, mas quando são abstratas, ainda assim estão representando algo. Já na música, há uma pequena diferença. Vamos tomar Vivaldi, A Primavera. É uma bela música. Mas se ele chamasse aquela música de Sorriso de Criança, eu também aceitaria do mesmo modo. O som não representa o olho, a criança ou a primavera. Ela suscita sentimentos. É desta arte dita pura que vamos falar hoje. E como ela mexeu com os povos de diferentes culturas em diferentes épocas. Dividiu-se o espectro sonoro de maneira diferente. Fez-se música árabe, música grega, música contemporânea, música antiga. Fez-se música. Tratou-se do seu objeto primordial, o som. Com as pessoas, não resta dúvida. Pode despertar alegria, tristeza, comover, excitar, mas muito antes da música existir, existe a sua matéria-prima. Os sons, no seu estado mais puro, servem ao compositor, assim como a paleta de tintas pode servir ao artista plástico. Com a invenção de modernos aparelhos analisadores de frequência, tornou-se possível comprovar matematicamente o que por intuição já se sabia desde os tempos remotos. O ouvido humano percebe os sons e transmite ao cérebro informações que serão processadas e entendidas. O som captado pelo ouvido humano ganha sentido quando ele chega no cérebro. O que a gente chama de som é resultado de oscilações muito rápidas que acontecem no ar que está em volta da gente, né? Essas oscilações se dão na forma de compressão e rarefação do ar, ou seja, as moléculas do ar se comprimem e se rarefazem muito rapidamente, e o ouvido capta esse movimento. Quando ele se movimenta para frente, ele cria uma zona de compressão do ar. Quando ele se movimenta para trás, ele cria uma zona de rarefação do ar. Então aqui a gente teria uma representação dessas zonas de compressão, rarefação, compressão, rarefação. A gente pode representar como uma onda que vai se propagando. Quando ela está positiva, ela representa a compressão. Quando ela está negativa, ela representa a rarefação do ar. As notas musicais, na verdade, são variações da frequência de oscilação.
Por natureza, os sons podem ser curtos ou longos, graves ou agudos, fortes ou fracos, e podem ser facilmente reconhecidos por sua fonte sonora. Um som traz dentro de si todas essas informações, simultaneamente. Por exemplo, se alguém emitir um som que tem uma determinada frequência de vibração e uma outra pessoa emitir um que tenha o seu dobro, o ouvido humano interpreta essas frequências sonoras como equivalentes e passa a aceitá-las como sons musicais idênticos. Desde a antiguidade, nas mais variadas épocas, os povos se utilizaram desse conhecimento para organizar suas criações musicais. Desenvolveu-se o costume de utilizar os sons que o nosso ouvido reconhecia como equivalentes, como limites de uma espécie de espaço sonoro que poderia ser dividido, ou melhor, fracionado. Uma maneira bastante comum de fracionar esse espaço entre dois sons equivalentes, Dó e Dó, por exemplo, é em 7 partes. Por gerar 7 notas, criou-se a denominação oitava para este ciclo, já que o oitavo som passa a ser considerado o primeiro do espaço equivalente, dando a impressão de voltar ao início e assim, virtualmente, até o infinito. Descubra o universo da energia no Sesc Itaquera. Energia, uma exposição inovadora e eletrizante onde você fará uma viagem pelo universo da energia. Com muita interação, vídeos, painéis e instalações em um espaço que você nunca viu. Você vai conhecer a história da energia e pensar em nosso futuro. Um novo horizonte de conhecimentos para todas as idades. Fique ligado, você não pode perder. Não há nada lá fora? Nem mesmo a ideia de um lá fora? Não será possível ou sequer concebível o ir embora? Pode-se ficar dentro? Não. Também não há um cá dentro? Será ilusão acreditar então que saio e entro? Perdão se sou existente. Perdão, quis dizer insistente. Mas não há um lugar onde se possa estar, mesmo que ausente? A chave do teatro é o ator. O ator é tudo. Eu vi os espetáculos que eu vi na minha vida, os que mais me impressionaram foi de ator. E vai aonde justamente ninguém foi para tirar leite de pedra. A capacidade que eu tenho de criação, de elaboração criativa mesmo dos personagens. Não necessariamente eu preciso ter vivido o personagem. O prêt-à-porter dá estrutura, exatamente para que esse diálogo aconteça, para que quando vem essa direção, você não seja escravo daquilo. E demorou alguns meses para a gente começar a entender o que era essa coisa de interpretar sem interpretar, o que era você conseguir respirar em cena de uma outra maneira. Ele surgiu com o prêt-à-porter com um manifesto chamado Ser e Não Ser. Sabe, não é de pra dar certo no teatro, mas assim, pra você abrir a cabeça para tantas outras coisas. Eu trouxe para que a senhora visse como elas estão bonitas. O importante é que o homem seja criador, é isso que eu falo, que para deixar de ser barata só tem um jeito, é ser criador. Em lugares onde certas tradições milenares ainda são mantidas, podemos ir buscar mais informações sobre as variadas maneiras de organizar os sons com o propósito de fazer música. Aquela mesma oitava, dividida agora em 5 sons, ao invés de 7, pode ser ouvida na China, na Indonésia, na África ou nas Américas. Estes 5 sons dão o sabor característico das músicas orientais. E também do blues americano.
sua vez, árabes, incluem na sua tradição até 24 divisões desiguais no interior da oitava, criando combinações que levam a 133 maneiras de agrupar os sons. O sistema musical do norte da Índia tem 22 notas. São intervalos muito pequenos de som, são chamados quartos de tom. E no sul da Índia tem 28 intervalos. Uma vez tem um congresso de musicologia na Índia e estava o maior quebra-pau, o pessoal do norte falando que eram 22 divisões e o do sul falando que eram 28. E eles não se entendiam, até que entrou um ancião, que era um grande músico, ele entrou, fez silêncio na sala e perguntaram para ele: mestre, são 22 notas ou são 28 notas? Ele falou: não existe essa questão. Música é como água, são infinitas as divisões. A música clássica indiana tem 10 escalas básicas que se subdividem em 64 e depois existe uma análise combinatória entre elas. Então é difícil você não cair numa sequência sonora de sons que não esteja mapeado na música clássica indiana. É muito estranho, é um sistema assim muito amplo e ele é totalmente matemático nesse sentido. Isso, na verdade, você fica manipulando, você fica improvisando em cima de equações numéricas. Você faz uma análise combinatória, é um jogo. Imagina, com essas 7 notas, você está com as 7 notas, você fica brincando com elas. É uma geometria precisa, é uma geometria mágica, mas ao mesmo tempo é uma geometria não extremamente calculada como um metrônomo. Isso acontece muito no ritmo indiano, por exemplo. Um percussionista vai mexer com ciclos. Porque o tempo na Índia é sempre pensado como um ciclo. É um ciclo mágico de números que se repetem. O ritmo, eu acho que é uma coisa inata no homem, né? Ele já nasce com um metrônomo dentro do peito, como dizia Villa-Lobos, que é o próprio coração, né? E a respiração. O tambor, ele toca e diz, gente, venha para os orixás, sai um pouquinho da sua estrutura terrena, da sua vida de pé no chão, né? E venha para um outro espaço, para serem outras coisas, para perceberem outras coisas, para terem outras percepções. Esse ritmo é a representação matemática cósmica, porque ele está presente na natureza, está fortemente presente, obviamente presente, às vezes não tão obviamente assim, mas na música, evidentemente, e nos instrumentos de percussão em geral. A música, ela leva ao êxtase, né? Sempre vai levar ao êxtase, né? Sempre você vai ouvir a música, cada um tem um jeitão de receber esse êxtase, né? Chama para a linguagem mesmo de dentro para fora, né? É tirar alguma coisa de dentro e pôr para fora, né? Pôr para fora é uma energia que você tem dentro de você mesmo, né? E o tambor ajuda esse movimento, né? O ritmo, ele contém uma pulsação. Se ele contém uma pulsação, ele contém um metro, né? Esse metro é passível de ser subdividido. Você vai ampliando e vai combinando essas variações, você tem uma infinidade de combinações e de resultados extremamente sofisticados e complexos que não deixam de estar, todos eles, atados entre si. Quer dizer, todos eles têm uma relação muito íntima
com essa pulsação fundamental. Isso é matemática. Vamos continuar nossa viagem através dos tempos e descobrir que durante muitos séculos, e mesmo nos dias atuais, a música continua servindo como uma espécie de ponte entre o céu e a terra. E quando a gente ouve a música do Bach, a gente sente um teor religioso muito forte, de elevação espiritual mesmo, assim, né? E, ao analisar a música dele, você também vê um amor tão grande à pesquisa musical, matemática, quase científica, entende? Que só se fosse uma busca pela perfeição, né? Atingir Deus por uma perfeição. Na época do Bach, estava sendo definido o que depois ficou sendo conhecido como o período tonal da música. A partir do Bach, a dimensão do acorde, que são notas tocadas ao mesmo tempo, né, começou a fazer sentido. Então, o Bach já escreve pensando assim e também pensando do jeito antigo. Ele mistura as duas coisas, né? O temperamento consistia em dividir a oitava em 12 porções de tamanho idêntico. Afinando os instrumentos dessa maneira, qualquer melodia poderia ser transposta para outros lugares do teclado. E a reconheceríamos como sendo a mesma música, mas em tons diferentes. Esse intervalo pode ser dividido de várias maneiras, né? Os hindus dividem, sei lá, mais do que 12, os chineses gostam da divisão em 5, né? Então os ocidentais acharam uma maneira exata, né? Bem a nossa cara ocidental, de dividir esse intervalo em 12 frações iguais, né? Isso foi chamado de temperamento, porque é um temperamento em relação à natureza. Imagina que você pega um tubo, assopra esse tubo, né? Sai uma nota bem grave, aí você assopra de novo, sai outra nota, que vai ser a oitava da primeira. Aí assopra de novo, sai outra, que é a quinta da segunda. E se você conseguisse tirar uma série de sons, que é chamada série harmônica, né? Só soprando esse tubo, não dariam essas notas aqui. Entende? Quer dizer, a natureza, os sons, da maneira como eles estão na natureza, não é a maneira como está no teclado dos instrumentos ocidentais. Essa maneira é chamada de maneira temperada. Então, essa música que foi consolidada, porque os caras vinham pesquisando há muitos anos, né? Nessa época, é depois a música que se torna regra. E o Bach, para demonstrar e para estudar isso, ele falou assim, 12 notas, então eu posso fazer 12 músicas em 12 tons diferentes, tanto no modo maior quanto no modo menor. Então ele escreveu Cravo Bem Temperado, em 24, com 24 tons, né? Dó maior, Dó menor, Dó sustenido maior, Dó sustenido menor, Ré maior, Ré menor. E depois escreveu de novo um outro volume com mais 24, quer dizer, 48 peças, quer dizer, ele estava estudando, entendeu? Assim, eu vejo o Bach, não sou só eu que vejo, né? Muita gente vê como um grande pesquisador da linguagem musical, dos aspectos musicais e matemáticos da linguagem, né? À medida que analisamos os acontecimentos musicais à luz da matemática, a exatidão numérica que orienta a escolha das notas e dos ritmos quando os músicos tocam ou compõem parece indicar que, de alguma maneira, eles sempre buscavam a perfeição. Vamos entender isso melhor?
o filósofo e matemático Pitágoras realizou a primeira experiência registrada na história da ciência. Pitágoras construiu um instrumento composto por uma única corda estendida, que poderia ser pressionada em lugares calculados, e assim geravam sons que mantinham relações aritméticas. Para entender isso melhor, observe a sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E perceba que cada número é obtido acrescentando 1 ao número anterior. Mas as notas obtidas à maneira pitagórica, geradas por relações aritméticas, produzem a cada oitava não as mesmas notas da primeira, mas outras, sutilmente desiguais. Essa diferença faz com que cada novo conjunto de notas seja diferente do primeiro. Se pensarmos em um esquema para representar esse fenômeno sonoro, as escalas pitagóricas geram não um círculo, mas sim uma espiral de notas. A música produzida por Bach e outros músicos de sua época, por se utilizar dos acordes, que são notas tocadas simultaneamente, precisava de uma mesma afinação em todas as oitavas, para que não se tivesse a impressão de desafinação. Para isso, os músicos como Bach e, posteriormente, os inventores do piano, optaram por dividir a escala não de maneira aritmética, mas sim geométrica ou logarítmica. Na prática, a nova escala divide a pequena diferença existente entre, por exemplo, o dó de uma oitava e o dó da seguinte, entre todas as notas da escala. A escala temperada, dessa maneira, altera sutilmente todas as notas, criando sons não naturais. Gera, porém, uma escala circular, em que o fim de uma oitava coincide com o início da outra, e assim é mais adequada à música da época de Bach. Essa nova maneira de afinar os instrumentos e de organizar a escolha das notas só se tornou possível através de uma nova maneira de fazer cálculos. Os logaritmos foram criados por John Napier em 1614 e são um modo de fazer cálculos. Essa sequência de números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante é uma sequência aritmética, pois cada número é obtido acrescentando-se 1 ao anterior. Já uma sequência geométrica como 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 é obtida multiplicando-se por 2. Pois bem, os logaritmos nasceram quando buscamos encontrar uma relação entre essas duas sequências numéricas. Perceba que uma sequência geométrica pode ser escrita da seguinte maneira: 2 é 2 mesmo, ou 2 vezes 1, ou ainda 2 elevado a 1. 4 é 2 vezes 2, ou 2 elevado a 2. 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3. Perceba que agora a sequência geométrica é formada por uma base, nesse caso o 2, e os expoentes formam uma sequência aritmética. Os logaritmos são uma maneira de associar essas duas sequências. Noutras palavras, as 12 notas da chamada escala temperada ou cromática correspondem aos logaritmos de base 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 sobre 12, 2 elevado a 2 sobre 12 e assim por diante. Ao adotar o temperamento, temos uma escala circular. O resultado é que agora a espiral fechava e, por mais que o compositor passeasse pelas 88 teclas de um cravo ou posteriormente de um piano, o tom ficava preservado, ao mesmo tempo que ganhava possibilidades de nuances emotivas quase inesgotáveis. A forma da cauda do piano, assim como os tubos de um grande órgão, tem o desenho de uma escala logarítmica. Se você vai dar aula de logaritmo, jovem professor ou professora, peça um pequeno tocador de CD. Bote uma música de Bach, ou mesmo traga um menino com violão, ou se a escola puder, vá ao salão onde há um piano e mande alguém tocar Bach.
Ao ouvir, ele vai estar preparado para entender a ideia de logaritmo. Pois tocar Bach nada mais é do que dedilhar sobre logaritmos. É curioso, mas há conceitos que são novos para nós e há outros que nós vimos tropeçando há muitos séculos. Há quase 30 séculos, aqui e acolá, os homens têm esbarrado num conceito muito importante, o infinito. E se eu perguntar a você o que é infinito? Você talvez pense assim, bem, se eu fosse o Vinícius de Moraes, responderia com o final do meu poema. Meu, do Vinícius. Qual é? Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dura. Ora, se vai durar, vai terminar. Se vai terminar, é finito. Que história é essa? Vamos substituir. Vinícius poderia dizer assim, que seja profundo, que seja extremamente denso. Esta é uma ideia do infinito. Ele estaria dando a ideia de profundidade, diferentemente do infinito dos matemáticos, que às vezes é o muito grande. 1, 2, 3, 4, etc. É o muito grande. E a parte, e as frações, e a medida, e o muito pequeno. Ambos. O infinito muito grande e o infinito muito pequeno pode ser contado. E à medida que eu vou contando, eu gasto tempo. Olha aí um novo conceito, o tempo. Mas o que é o infinito muito grande e o que é o infinito muito pequeno? É aquele algo mais que o homem descobre quando na física descobre o tempo, quando na arte descobre o profundamente belo. O que é o tempo? Talvez a primeira pessoa a perguntar o que é o tempo tenha sido Santo Agostinho, aqui no Ocidente, que colocou uma questão que é vigente até hoje, que é presente. E ele se colocou essa questão, o que é o tempo? O tempo é aquilo que todos nós sabemos o que é, até perguntarmos o que ele é. No momento que nós perguntamos, que nós indagamos, nós já não sabemos mais. O tempo acaba o ano, o mês e a hora. A força, a arte, a mãe e a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, o mesmo tempo, de si chora. Bom, isso é Camões. E eu acho que essas lições do tempo são coisas que podem ser investigadas pela filosofia, pela teologia, pela matemática, mas também pela arte, pela poesia. Acredito eu que cada artista, cada poeta, cada músico, cada artista, vamos dizer assim, tem uma concepção do tempo.
talvez não seja ele que tenha a concepção do tempo, mas o momento histórico que ele constrói a sua obra, ele vive, entende e tenta compreender o tempo de um modo preciso. O tempo é uma dimensão fundamental de nossa existência. Esta obra, da artista Lúcia Cocchi, é um belo registro do fluir do tempo. Ao contemplá-la, podemos verificar que o conceito matemático de simetria pode ser aplicado à passagem do tempo de duas maneiras. Todos os relógios mantêm o mesmo ritmo, onde cada intervalo é exatamente igual ao seguinte, cada hora, cada minuto, cada segundo. Esta é uma das simetrias do tempo. A outra simetria se apresenta com a flecha do tempo. É que o tempo sempre flui, do passado ao futuro, sucessivamente. Exatamente porque temos uma boa noção das simetrias do tempo, sabemos que é impossível desquebrar um copo, por exemplo. Mas há também uma quebra de simetria no tempo. Ele anda apenas em um único sentido. Uma flor sempre cresce, assim como é impossível desrasgar um papel, ou um adulto voltar a ser criança. Nesse sentido, o tempo é assimétrico. Mas nem sempre esse conhecimento matemático está de acordo com as nossas sensações. O tempo psicológico nem sempre está de acordo com o tempo real. É diferente esse tempo aqui de fora e o tempo no museu? Ele te remonta a alguma coisa, te leva a algum lugar? Eu acho que a sensação é de que lá você se reporta, você abstrai da realidade daqui de fora e lá então você fica mais lento, porque você tenta reviver todas aquelas coisas que passaram. Você vem acompanhando devagar o passar dos anos, das décadas. Então parece que o tempo lá está mais comprido, mas está passando mais devagar. Você parece que passou 3 horas lá, 4 horas, porque você viveu tudo aquilo. No entanto, o tempo passou igual lá e cá. Para mim, o tempo lá é mais voraz, sabe? Acho que são tantas as informações. De repente, a gente, frente a uma obra, assim, a gente vê 10 anos passando, 10 ou séculos. Existe uma clássica divisão das artes em artes do espaço e artes do tempo. Nas artes do tempo, para o espectador apreciar a obra, ele deve ver, ler ou ouvir por um determinado período de tempo. Uma música, por exemplo, realiza-se no tempo. As artes do espaço são a arquitetura, a pintura e a escultura. Elas não estão inseridas na categoria de artes do tempo, mas, de diferentes maneiras, o tempo se infiltra nelas. Uma pintura pode ser observada por 10 segundos ou 1 hora, mas isso não faz parte da obra, mas sim da relação que o espectador estabelece com ela. Em 1401, na cidade italiana de Florença, berço do Renascimento, foi organizado um concurso para os artistas locais. O objetivo era escolher a placa de bronze que iria ornamentar a porta do batistério da cidade. O que poderia ser apenas mais um entre tantos concursos de artesãos, se transformou num marco da história da arte. O tema era uma passagem do Antigo Testamento, o sacrifício de Isaac. Uma cena com ação para ninguém colocar defeito. No entanto, a maioria das placas apresentava apenas as imagens dos personagens, não a tensão do conjunto da cena. As finalistas foram justamente as que incluíram a ação. Esta de Guibert mostra o gesto de Abraão mais como uma ameaça do que uma ação. O anjo está distante, o bode na montanha, a roupa de Isaac no chão. Falta o elemento que ligue as ações temporais,
sugira movimento. Observe a diferença na placa vencedora, de Brunelleschi. A atenção é dirigida para o centro da placa, onde ocorre a ação. Os gestos de Abraão e do anjo são uma coisa só. O anjo bloqueia a mão de Abraão e ao mesmo tempo empurra o bode na direção do altar, para que ele seja sacrificado no lugar do menino. O artista italiano Giotto foi um dos introdutores do tempo na pintura do Ocidente. Suas representações não são apenas simbólicas, mas se dão como se estivessem sendo representadas em um palco. Vamos observar uma mesma cena pintada por Giotto e por um artista anônimo da mesma época. O tema é o velório em torno do corpo de Cristo, com a Virgem abraçando-o pela última vez. Na obra do pintor anônimo, não há a menor intenção do artista em representar o episódio como de fato pôde ter acontecido. As figuras estão espremidas no espaço disponível e seus tamanhos não respeitam a verossimilhança. Giotto vai além da descrição da cena. Tudo agora parece estar se passando em um espaço físico real. Percebemos claramente a distância entre as figuras, o espaço que existe entre elas. A representação de Giotto traz para o espectador a agonia da cena cheia de dor e sofrimento. O quadro não é estático, parado. Tudo aqui dá a ideia de movimento. Ele representa um momento, uma cena que acontece no espaço e no tempo. Embora ainda pouco elaborada, a perspectiva foi um dos recursos utilizados por Giotto para introduzir o tempo e o movimento em suas representações. Ao construir espaços tridimensionais em uma superfície plana, o artista italiano reproduz não mais uma paisagem imutável, mas um ponto de vista, o registro do que está acontecendo em um determinado momento. Daí em diante, a perspectiva se aprimorou e foi adotada por inúmeros pintores. Utilizando-se de elementos da geometria, a perspectiva torna possível representar tempo e espaço na superfície da tela, ao compor as principais linhas do quadro, convergindo para o ponto de fuga, um ponto imaginário que estaria situado no infinito. Mas seria possível situar um ponto qualquer no infinito? O que é, afinal, o infinito? Davi Cardoso é conhecido como o rei da pornochanchada. Como ator, diretor e produtor, realizou quase 50 filmes. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não cultua os ídolos. Mas eu não. Eu, quando conheci o Mazzaropi, para mim, é a mesma coisa que ter conhecido o Marlon Brando nos Estados Unidos. Eu comecei como assistente o continuista que nós chamamos, que é o segundo assistente de direção praticamente, né? Então vamos clarear isso, porque tu é candeeiro e eu sou lamparino. E tô cansado de matar, hein? Eu tenho saudade do regime militar, cara, com relação ao cinema. Aí você fala, por quê? Porque eu fazia 3 filmes por ano. Meus filmes eram cortados, mas eu tinha dinheiro para produzir. E hoje? Hoje eu tenho liberdade para falar, não tem mais cinema. O Brasil tinha 4 mil cinemas, só tem 2 mil. Como é que o cara vai ao cinema a R$18 o ingresso? Como é que um pobre pode acessar a arte mais popular que tem no Brasil, no mundo? Na minha época custava $1. Movimento 1 milhão de histórias de vida de jovens. Oi, meu nome é Vanderlei Penaforte e hoje eu vou contar a minha história. Um dia meu pai chegou em casa com um cachorro que tinha trazido da rua. Ele tinha passado no boteco e trocado o cachorro numa dose de pizza. Aí quando eu vi aquele cachorro lá, eu fiquei todo feliz, comecei a brincar com ele, dei banho nele, tirei pulga nele. Como ele estava muito doente, no outro dia ele morreu. Eu fiquei muito triste, comecei a chorar. Meu pai vendo aquilo, resolveu me levar para conhecer o metrô.
Eu nunca tinha andado de metrô antes, né? Eu tava imaginando como seria o metrô, aí tava passando aquela cidade, pra mim tudo era novidade. Aquele monte de prédio grande, um monte de carro. Eu tinha pensado assim, pô, perdi um cachorro, mas eu não passei, né? Quando eu cheguei lá na porta do metrô, o metrô tava de greve. Meu nome é Vanderlei Penaforte e essa foi a minha história. Pois é. Será que é possível desenhar um ponto no infinito? É uma bela pergunta. Se isto fosse um escritório de arquitetura e eu estivesse desenhando uma planta, aqui seria uma rua. Paralelas, não é? Elas nunca se encontram. Mas para o poeta, para o matemático, elas se encontram no infinito. Eu posso dar uma visão relativa do infinito. Na arte, isso aconteceu com a perspectiva. Eu quero desenhar uma rua, eu não as faço paralelas. Elas vão num ponto que pode estar na figura, mas provavelmente está além da figura, elas se encontram. É o ponto de fuga. Pronto, está lá o ponto que você queria, o infinito. O infinito, além de belo, além de suscitar ideias matemáticas e ideias poéticas, tem mexido com a cabeça das pessoas. Afinal de contas, além deste infinito geométrico, nós falávamos no início de outro infinito, o infinito dos números. Imagine o seguinte, eu desenho aqui um segmento que vem de A até B. Mas quantos pontos ele tem? O ponto é adimensional, tem infinitos pontos. Bom, isso acontece também no segmento CD. E eu pergunto, qual é o infinito maior? O de CD ou de AB? Quase todos nós somos levados a dizer, o de AB, que o CD cabe aqui 2, 3 vezes. Não. Se eu fixar aqui um barbante e correr aqui, cada um dos infinitos pontos de CD tem um único correspondente em AB. Que gozado! Quando se trata de infinito, o todo parece não ser maior que as partes. Esta ideia foi ótima para um grande matemático chamado Cantor. São ideias surpreendentes. Favoreceram muito a matemática. Aguçaram muitas obras de arte. A perspectiva é uma delas. A relatividade na física é outra ideia que mexe com o infinito, relativiza. O tempo foi importante na física do Einstein. O tempo foi importante na arte de Giotto. O tempo, a arte, o infinito tem muito a ver com arte, com matemática, enfim, com o nosso modo de viver. Buscando uma sintonia com a nova realidade, o movimento futurista propunha introduzir na arte o ritmo e a dinâmica industrial, através de uma poética do dinamismo, da sensação dinâmica vinda da percepção de um novo tempo, criado pelas conquistas técnicas e científicas, como a lâmpada elétrica, a velocidade dos trens e automóveis. Os futuristas foram os primeiros a se utilizar do tempo como material de arte, e seus trabalhos estão na origem das instalações e performances surgidas na década de 1960 e que integram de forma definitiva as artes do espaço e do tempo. Aqui no Brasil, Abraham Palatinic realizou os aparelhos cinecromáticos a partir do final da década de 40. Como eu tinha uma experiência de tecnologia, de repente, eu me vi cercado de motores, de articulações. Eu estava projetando, eu queria acionar alguma coisa no espaço, que tivesse uma razão de ser e não representasse alguma outra coisa. Eu queria fazer alguma coisa que representasse ele mesmo, porque o quadro é estático. Qualquer alusão a movimento ou a tempo é ilusório. Um cavalo parado está com a pata assim, um cavalo correndo é assim.
né? Mas não ocorre, isso não ocorre. O tempo e o espaço não funcionam no quadro. É ilusão. Mas, naquilo que eu estava fazendo, havia o tempo, porque a sequência da projeção levava tempo. E o movimento era real. Havia movimento, derivado da ação do motor. A relação entre luz, tempo e movimento constitui o tripé em que se apoia a arte tecnológica, como podemos ver nos trabalhos do artista Júlio Leparc. Esse instante agora que vocês estão gravando, esse instante nunca mais vai se repetir. O tempo que eu desloco a minha mão, esse tempo aqui, não dá para eu repetir nunca mais. Ele acontece uma vez só. Mas na hora que eu passo essa imagem, eu vou ter exatamente essa duração do movimento, registrada na imagem. Do mesmo jeito que eu posso repetir, eu posso estender e comprimir o tempo. Eu posso prolongar uma ação interminavelmente com a montagem. Pensar a escadaria de Odessa, do Encoraçado Potemkin, do Eisenstein. Se você vê a foto, é uma escadariazinha pequena, né? No entanto, aquilo dura no filme 5 minutos. Ele estende o tempo do percurso por aquela escada. Ele transforma aquela escada num fato monumental. É específica essa habilidade do cinema de manipular o tempo, seja comprimindo, estendendo, congelando. A própria matéria do cinema é o tempo. É manipulando o tempo que você faz uma interpretação dos acontecimentos. Se o tempo é o tempo real da nossa vida cotidiana, não quer dizer muita coisa, né? A gente tem que conseguir justamente transformar esse tempo numa coisa diferente, diferenciar, criar uma duração que é significativa. A variedade de materiais, a diversificação das linguagens, os novos conceitos introduzidos e realizados pela tecnologia estreitaram e fundiram essa relação tempo e arte, até chegar aos happenings e instalações em que o observador participa e vê a obra sendo realizada. Uma performance pode ser alguém fazendo uma escultura. Só que essa escultura, em vez de ser uma escultura sobre ferro, sobre madeira, enfim, um suporte tradicional, seja, por exemplo, um sabonete. Ao lavar as mãos, todo dia, toda hora, cotidianamente, a rigor, a gente está esculpindo o sabonete, dissolvendo ele com água. Numa performance é algo assim que se passa. Um repertório, uma quantidade de coisas que eu proponho, uma espécie de vocabulário, e proponho a pessoas precisas, num momento preciso, num lugar preciso, numa situação precisa. E essas pessoas fazem essa série de experiências. Algumas delas banais, outras um pouco bizarras. E o conjunto delas vai formar aquilo que seria um texto, aquilo que seria a peça, a obra. Só que cada uma dessas pessoas fazendo essa performance vai fazer de um jeito, assim como cada pessoa que vai testemunhar aquilo vai narrá-lo de outro jeito. Em cada um deles, esse tempo vai estar representado de um modo diverso. Em cada um deles, esse pacote temporal, que é o desempenho dessas coisas, vai ter uma cara diferente, uma narrativa diferente e um tempo em si diferente. E nisso, então, a gente percebe que o tempo ele é compactável, ele é esticável, enfim, o tempo não é uma coisa tão precisa assim como o relógio pretende. Um dos ensinamentos de Albert Einstein, em sua teoria,
é o de que o tempo é relativo a quem o observa. Imagine um relógio diferente, feito de 2 espelhos paralelos e um raio de luz indo e voltando. Cada oscilação da luz equivale a um tique ou um taque do relógio. Einstein demonstrou em sua teoria da relatividade que se alguém viajasse numa velocidade próxima à da luz, o tempo se dilataria. O viajante não perceberia essa dilatação do tempo. 1 segundo continuaria para ele sendo 1 segundo, mas o tempo andaria realmente mais devagar. Um observador externo que estivesse parado aqui na Terra veria que a trajetória do raio de luz do relógio do viajante é maior do que a do relógio do observador. Assim, para um observador parado, o relógio em movimento numa velocidade próxima à velocidade da luz anda mais devagar. O infinito, muito grande e muito pequeno. O tempo são conceitos que tangenciam a alma de um povo. É só com a sua imaginação que você pode esbarrar no infinito e ter tempo de usufruir disso. Uma viagem entre tribos, vilas, cidades e mundos acessível a todos. Diversas vozes, experiências e saberes ao alcance das mãos, dos olhos e da imaginação. As edições Sesc São Paulo trazem a cultura, o conhecimento e as artes em todas as suas vertentes para perto do público e criam janelas para novos universos. Do pensamento filosófico e científico aos saberes populares, dos registros históricos à memória de cada um. Arte, esportes, lazer, terceira idade. Múltiplos temas em publicações que valorizam a educação permanente. Edições Sesc São Paulo. Produtos culturais disponíveis em todas as unidades e no site. Loja Sesc. Toda a cultura mais perto de você.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Uau, que aviãozão! Acho que é esse, Kika. Esse o quê, mãe? Esse deve ser o avião que está trazendo seu tio Leopoldo. Ué, mas de onde vem o avião? De Belo Horizonte, ué. É de lá que o tio Leopoldo está vindo. Como você está aérea, Kika? Ai, ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Eu sou um dos meios de transporte mais importantes que o homem inventou. Eu sirvo para transportar pessoas como o seu tio. Levo cargas, cartas, encomendas, animais e muito mais. Eu atravesso longas distâncias e cruzo oceanos em pouquíssimo tempo, Kikinha. E de onde veio a ideia de inventar você? Em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont criou o meu bisavô, o 14 Bis, um avião feito de bambu e linho, Kika. O primeiro voo da história aconteceu em Paris. Na capital da França, o 14 Bis voou 100 metros a 35 quilômetros por hora e a 2 metros do chão. Foi um sucesso. Em pouco tempo, começaram a aparecer aviões bem mais modernos. E em 1924, o meu avô avião conseguiu dar uma volta ao redor do mundo. O Universo de Stephen Hawking. Estreia sábado, 11 de dezembro, às 8. So, no Discovery Channel. One Million and Lady Million, fragrances by Paco Rabanne. Na Sibéria, a expedição em busca do mamute corre contra o tempo e contra uma onda de grandes tempestades. É a sua última chance de coletar uma amostra de DNA, a qual passarão um ano inteiro analisando para estabelecer em que tipo de ambiente o filhote vivia. Lutando contra rajadas de vento, o helicóptero permanece em terra somente o tempo para descarregar. Pousar em solo encharcado da chuva foi uma manobra arriscada. Ficar preso aqui seria desastroso. Trabalhar nessas condições é um dos fatos da vida na tundra. Mas a equipe está bem preparada. Os penhascos estão expostos, logo estão acessíveis. Aqui será relativamente fácil penetrar o permafrost e perfurar uma série de núcleos que cobrem um amplo período histórico. Todo esse trabalho é para coletar bocados minúsculos de terra impregnados com várias gerações de DNA da Era do Gelo. Um dos grandes questionamentos de todos, e meu inclusive, é como esse DNA penetra o solo. De onde ele vem? É óbvio que não há um pedaço de mamute no núcleo. É uma pergunta sem resposta, mas acreditamos que o DNA vem da urina ou das fezes dos animais. Então imagine o seguinte, nós temos uma manada de mamutes percorrendo estas planícies aqui. Qualquer um que já tenha visto os elefantes modernos sabe que eles urinam